amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, sobreviveu a prova da Unicamp? Olha, ficou tranquila, né, Guilherme? O que você achou? Gente, participação especial. Guilherme Aparecido, também professor de biologia, a gente era da mesma turma e formados na Unicamp também. Então, assim, a gente sabe o que você tá passando, a gente sabe como é difícil essa prova, né, Guilherme? É isso aí. E aí, amados e amadas da Érica, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de poder participar. E realmente, é uma tensão a gente fazer o vestibular, né? A prova e todas essas coisas. Mas, galera, é isso. É a gente vivendo, aprendendo. E agora é o momento de vocês aprenderem com os erros. Então é assim, corrijam a prova, tá? Não fica nessa de, eu tô com medo, não sei quanto eu errei nem nada. Corrijam, porque pode cair no Enem, pode cair na FUVEST, pode cair na Unesp, né? Isso aconteceu no nosso ano, né? Teve uma questão de português, né? Era de algum livro, uma obra literária lá. Caiu no Unicamp, eu dei uma dessa. Falei, eu nem vou ver, não vai cair de novo, né? Na época eles juntavam a mesma lista de obras literárias. Sim. Caiu exatamente a mesma questão de novo na USP, na FUVEST, e eu errei nas duas, porque eu não fui atrás da resposta certa, né? Então, fica a dica para você aí. Não é à toa que a gente faz aí as respostas para você já com antecedência, o mais rápido possível. Tanto que eu pedi para o Guilherme me ajudar para a gente poder fazer o quanto antes, cada um fez uma parte ali para a gente conseguir fazer uma força-tarefa para responder tudo da melhor forma possível para você. Então, esse conteúdo tá aí. Inclusive, se gostou desse conteúdo, por favor, compartilha com mais alguém, né? Coloca lá um inscrever ali, se inscreva no canal e deixa seu like pra gente, tá bom? Vamos lá então, sem demora, continuar, que eu sei que todo mundo tá cansado nesse momento e quer as respostas o quanto antes, né? Esperamos que a gente acerte, né, Guilherme? Vai que Sim, vamos lá. A gente não tem a resposta oficial da Unicamp ainda, mas vamos aí colocar nossas apostas com a formação que a gente teve da própria Unicamp, né? Bora lá então. Bom, primeira questão que a gente tem aqui é a questão 22. Você quer ler para mim, Guilherme, a questão, por favor? A região à margem do rio Guaporé, em Rondônia, é considerada uma das mais importantes do planeta para a espécie Podoquenemes expansa. Eu não sei falar latim, gente, então acho que é isso. Esse curso a gente faltou. Popularmente conhecida como tartaruga da Amazônia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das características importantes para a vida de quelônios fluviais no ambiente terrestre. Então a gente tem aí algumas alternativas, né? Lembrando que essa entre aspas tartaruga, na verdade, não é uma tartaruga, né? Ela é qual que é mesmo, Guilherme? Que é de água doce, mas não mas é terrestre também? É o cágado. É o cágado, né? Porque a gente tem tartaruga, tem o cágado e tem o jabuti, que é totalmente terrestre, né? Então esse aí que eles chamam de tartaruga, na verdade, é um cágado, tá? E é o maior do mundo, tá? O maior cágado do mundo, essa tartaruga da Amazônia. E eles chamam de tartaruga porque, né, o pessoal acaba confundindo mesmo, né? A gente mesmo ali, a gente tem que ver as estruturas e tudo mais, mas para poder descobrir qual que é, mas em questão do que a questão tá pedindo, não importa você saber a diferença entre os três, tá? Então a alternativa lá tá falando o seguinte: a pele é seca e completamente impermeável, recoberta por uma espessa escama em forma de espículas composta da proteína quitina. Isso daí, de fato, né, é tudo características dos répteis, certo, Gui? Sim, só que aí o que a gente tem que analisar aqui que realmente deu uma viajada nessa alternativa? Primeiro ponto, tá falando proteína quitina, né? Então aí já erra de primeira. Proteína quitina, realmente, esquece isso, galera. Quitina não é proteína. Quitina é o que, Érica? Não sei o que é quitina. Eu tô confundindo com a quitina. É isso, né? Veja só, a quitina é açúcar. Polissacarídeo. Dos artrópodes. Açúcares, olha, né? como ela é safada. Grande, certo? A Unicamp aqui, ó, pegando todo mundo pelo pulo. Então isso aqui, ó, no finalzinho da questão, ó. E na verdade também ela é muito confundida com actina, que é uma proteína dos músculos, e com queratina. Queratina é proteína na pele, né? Que realmente é responsável por deixar a pele espessa, né, seca.
Então, a alternativa B, os alvéolos com grande superfície de troca gasosa permitem a respiração pulmonar e cutânea, mesmo nas espécies aquáticas. O que cutânea está fazendo aí? Então, lembrando que é antagônico, né? O réptil, um animal que tem epiderme pluristratificada, né? Bem grossa, tudo. Fazer respiração cutânea, né? Não faz sentido, né? Essa troca gasosa pela pele. Exatamente, né? A C está falando o seguinte: a principal excreta nitrogenada liberada é a ureia, que se caracteriza por ser um pouco tóxica, e que requer mínima quantidade de água para ser eliminada. Você, jovem gafanhoto, elimina a ureia. Você precisa de mínima quantidade possível? Não, você precisa de uma quantidade média, certo? A ureia, ela fica na balança da toxicidade, né, dos três, né? Nós temos o quê? A amônia, a ureia e que mais, Gui? O ácido úrico. E assim, realmente, répteis e aves, né, eles vêm dos ovos. E os ovos, quando o embrião está lá dentro, é um ambiente fechado praticamente, tem as trocas gasosas, mas assim, se ele liberar uma excreta muito tóxica, o que acaba acontecendo? Ele vai morrer com a própria excreta. Então eles têm que liberar algo menos tóxico possível. Nem a ureia seria ideal. Então seria o ácido úrico, que é o menos tóxico, certo? Porque assim, a alternativa ficou legal, só mudar aquele ureia para ácido úrico estaria certa. Exatamente, né? E a D, né? Só tem que ser a D, né, Gui? Se não for a D, essa questão será anulada. Vamos ver se dá certo. A fecundação é interna, cheque. A formação do ovo, a formação de ovo é amniótico, né? Todos esses animais aí são amniotas a partir de répteis, então ok. Esse ovo possui uma bolsa contendo líquido que envolve o embrião. Alternativa D de deu bom, Gui? Deu muito bom, certo? Essa questão aí foi bem tranquilinha e ela tinha algumas coisas para te confundir. Então é isso aí, fiquem sempre atentos nesses pequenos detalhes. Perceba o seguinte, tá? Perceba que muitas questões ali tava no finalzinho, que é porque é para pegar aquela pessoa que tá ansiosa, que tá com medo, que tá desesperada, que deixou por último. Então, todas as questões da Unicamp, não só a Unicamp, né? Todas elas têm essa tendência de fazer isso. A Unicamp, ela se torna, de certa forma, mais fácil porque só tem 4 alternativas. As outras vão ser mais difíceis porque tem 5, né? Então, você tem que ver essa questão aí também, né? A FUVEST mesmo, você sempre fica entre uma e outra ali, que é uma palavrinha que faz diferença. A Unicamp é um pouquinho mais tranquilo nisso, mas ó, essa da quitina aí pegaria bonito, hein? Pegaria, deve ter pego muita gente. Depois a gente vai ver aí quando a Unicamp soltar o gabarito e a prova comentada, ela coloca as dificuldades, né? A gente consegue ver. Essa daqui, então, né, filogenia aí fala um pouquinho, mas basicamente a gente está falando aí um pouco de evolução. Ela está falando o seguinte: o conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre os organismos. Então, você tem aqui um ancestral tetrápode, que ele possui, então, as estruturas com características das cores, né? Com a mesma origem biológica, né? A gente falou um pouquinho disso aí em algumas resoluções de exercícios que eu comparei com o gene homólogo, que caiu numa questão antiga da Unicamp. E aqui você pode perceber que tem as estruturas, né? O vermelhinho comparando com o vermelhinho em todas as estruturas dos animais diferentes, né? Então você tem que humano e baleia, que ambos são mamíferos, e tem o lagarto e o pássaro, né? Que seriam as aves aí, que teriam uma origem semelhante também, né? Porque as aves elas vieram aí dos dinossauros. Tá? E aí comparem, né, o tamanho dessas estruturas, que isso vai variando de animal para animal. Na baleia mesmo é mais atrofiado esse osso verde, né? Já no humano, ele é mais alongado. Então, a gente consegue ver isso, essa derivação que foi ocorrendo ao longo do tempo. Porém, todas têm a mesma... todos têm a mesma origem biológica, né? Porém, com funções diferentes. Então, quando você tem, né, a mesma origem biológica, elas são o quê? Homólogos ou análogos, Guilherme? Homólogos, né? Homo vem de igual, né? Homo vem de igual. Então, são homólogas. E aí, o que vai acontecer? Homólogas, mas com função diferente. Então, ocorreu o quê? Quando você tem uma abertura, que vai cada um para um caminho, é divergência ou convergência? Uma divergência, uma né? Divergência, né? Porque se fosse convergência, seria o que? Os dois têm aqui
coisas diferentes e teve a mesma função. Seria, por exemplo, asa de morcego e asa de borboleta, né? São estrutura totalmente diferente, mas a função é a mesma. Aí seria uma convergência evolutiva, mas aqui no caso seria uma divergência. Passando isso para vocês, eu acho que você já consegue aí acertar a alternativa, né? Essa questão aí, questão de número 23, foi relativamente tranquila para quem viu aí os conteúdos anteriores. Eu sempre falei para vocês que isso cai muito. Então vamos lá ver as alternativas. Só um detalhe aqui, né, Érica? Que assim, aparece como divergência adaptativa tal, e outro nome que pode aparecer em alguns vestibulares que você presta aí poderia ser também irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa, verdade que é. Né, são sinônimos, termos sinônimos aí na biologia. É correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas no humano e no lagarto são consideradas análogas? O que é análogo, Gui? Análogos, né, é o caso ali que a Érica estava explicando, né, da convergência. Então, por exemplo, são animais que têm estruturas que vieram de lugares diferentes, de lugares embrionários diferentes, como, por exemplo, a asa da borboleta e a asa do morcego, né? Vieram de origem embrionárias diferentes, mas elas têm a mesma função, como, por exemplo, voar. Perfeito, né? Então, aqui já está errado, né? Por essa parte, a gente já pode considerar essa questão, descartar ela, né? Trata-se de um caso de evolução convergente, né? Então, não também. Na baleia e no pássaro, são consideradas homólogas. Aqui tá bonitinho por enquanto, vamos ver a segunda parte. Trata-se de um caso de evolução divergente. Tá de acordo com o que a gente falou aqui, não tá? Sim. Né? Então, vou colocar um coraçãozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um coraçãozinho aqui. Porque essa questão tá bonita, eu gostei dela. Vou pôr um coraçãozinho aqui nela. Aqui, ó. Ai, que legal. Ai, que fofura. C. Vamos só ver se as outras estão erradas, hein? É importante você dar uma lida por cima e ter certeza, né? Porque às vezes é aquilo, às vezes tem uma palavrinha que você tá nervoso ali, você deixa passar, né? Vamos ter certeza aqui, ó. No lagarto e no pássaro são consideradas homólogas, beleza? Trata-se de um caso de evolução convergente. O que está de errado nessa questão aqui? Tem alguma coisa errada nela? No pássaro e no lagarto são consideradas homólogas. Trata-se de um caso de evolução convergente. Percebam aí, né? A asa da ave está sendo para voar. E a pata do lagarto está sendo para quê? Para a locomoção dele por meio terrestre, né? Então aí já cancela aquilo que a gente estava explicando, certo? Ela, ó, de novo, uma palavrinha no final da alternativa, né? Para pegar, você não pula aí, ó. No humano e na baleia são consideradas análogas. Aqui a gente já pode eliminar, né? E considerada evolução divergente. Aqui estaria certo essa parte. Então, letra B de quê? De quê? B de baleia. Fechou. Já era. É isso aí. Bora para a próxima aqui, então. Acorda aí. Eu sei que você tá cansado, eu sei, mas ó, tá acabando. Só tá, a gente tá na questão 24, falta só mais umas 20. Vai lá, Gui, lê para mim, por favor. Sabe-se que o uso indiscriminado e irregular de anabolizantes gera consequências negativas, significativas à saúde humana, tais como tremores, acne severa. Então, só lembrando, acne, né, é um termo mais científico para quê? Para aquelas espinhas aí, vocês adolescentes, né? A gente nem passou por essa fase, né? Enfim. Pulei direto para adulto. Hipertensão arterial sistêmica, né? Tumores no fígado e pâncreas, distúrbios de coagulação, distúrbios testiculares e menstruais, insônia, entre outros. Galera, então, justamente, isso é algo sério. Anabolizantes não é brincadeira. Anabolizantes não é coisa para ficar ali usando indiscriminadamente, né? E é interessante que essa questão caiu, muito provavelmente porque a Anvisa proibiu a receita de anabolizantes para situações de conseguir o shape, né? A galera que não é fake nerd, né? Os fake nerd, né? Os que fazem amor com suco. Os que são naturais aí, né? Que não vai tentar conseguir pegar o shape através de anabolizante, mas está acontecendo muitos casos, né? Só nesses últimos 3 meses eu vi falando de 3 casos de morte de fisiculturistas mesmo, os profissionais
que morreram. Teve um moço também, eu não lembro o nome dele agora, um artista aí que ele colocou, mas aí no caso foi por causa da embolia, né? Porque ele injetou com ar e aí deu problema no coração, ele foi internado, quase morreu. Então, assim, isso daí tá bem na mídia. A Unicamp, ela não colocou notícias da Anvisa, mas ela pegou o assunto de uma outra forma, mostrando aí os problemas da testosterona, que é o quê? Que é pra você conseguir o shape, ficar fortão, né? E tal. Mas é aquilo, tem um custo, né? O pessoal fala, né? O shape vicia. Porque uma vez que você vai lá e consegue, através roubando aí pelos hormônios, você vai querer manter aquilo constantemente. E até que ponto vale a pena você sacrificar a sua saúde para conseguir aí ter essa situação de ter um corpo bonito, tá? Porque a consequência é muito grave. Uma outra coisa também, né, que a gente precisa analisar já agora que a gente está falando de hormônio, a maioria dos hormônios do nosso corpo, elas funcionam, né, a regulação, a autorregulação, por meio do quê? Do feedback negativo, pela retroalimentação. Exato. Então, o que vai acontecendo? Eles vão se autorregulando. A partir do momento que você injeta uma substância de forma exógena, de fora do corpo, pode dar uma desregulação tremenda, né? Então, isso é muito perigoso. Exatamente. Então, bora lá, então, sem demora, responder essa questão. Lembrando que tudo que você consome vai para o seu fígado. Então, excessos, tá lá, tá? Bora lá, então, ver aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no inserto a seguir. A Unicamp, ela tá gostando bastante dessas questões de completar, né? Uhum. Eu sempre coloco isso muito para os meus alunos, essas questões de completar, porque eu acho que é legal você resgatar as palavras-chave ali, só que eu sou mal. Ao contrário da Unicamp, que ela coloca as alternativas, você consegue eliminar, eu não coloco. Eles têm que preencher mesmo. Você faz isso também com seus alunos, Gui? Varia, né? Eu gosto de fazer isso porque eu sou mal. Mentira, eu não sou mal, não. Eu faço isso porque acaba sendo mais fácil para eles, na verdade, né? De certa forma. E a Unicamp também percebeu isso. Vamos, então, preencher essas lacunas aqui, ó. Ver que a gente consegue. A testosterona desempenha importante função no desenvolvimento de tecidos e órgãos do sistema reprodutor masculino, como tararã e testículos. Nesse primeiro tararã, a gente tem duas opções nas alternativas: próstata e vesícula seminal. As duas têm influência da testosterona? Sim. Então, eu não consigo eliminar nenhuma alternativa com a primeira opção, tá? Lembrando também que as funções, né? Próstata, vesícula seminal e as glândulas bulbo-uretral, né? Elas são responsáveis por produzir o fluido seminal, que sai junto com o esperma, né? Então, olha só como que a testosterona é responsável por essas glândulas aí. A próstata, vesícula seminal e a glândula bulbo-uretral, que eles não colocaram aí. E aí você tem ali, né? Além de atuar na promoção de características sexuais secundárias, como aumento de massa muscular, crescimento dos pelos corporais, espessamento das pregas vocais, que deixa a voz mais grossa. Inclusive as moças fake nerds aí, né? Aquela voz mais de pato, assim. Né? A mulher, quando ela faz o uso da anabolizante, isso daí que o Gui falou, hormonização, ela tende a começar a crescer pelos no rosto, tende a ter a voz mais grossa, né? E aí a ideia vai por esse caminho, tá? Então é meio complicado aí. Ela começa a desenvolver as características secundárias dos homens. Hormonização, do inglês, hormonization. Jesus. Ok, voltando pro português, dá até ruim agora. E outra coisa, então, outra característica secundária. Ó, aqui ele tá falando da produção de esperma e maturação dos ossos. Como ele tá falando de características secundárias, eu voto na maturação dos ossos. Só que a produção do esperma também ela acontece com a maturação, né, com a adolescência, né? Então, eu ficaria meio tipo, eu acho que é a A ou a B, mas não tenho certeza absoluta. Eu também não consigo eliminar com 100% de certeza as 4 alternativas, né? Não dá ainda, certo, Gui? Então, bora para a próxima. Vamos para a próxima aí. Essa daí pegou, hein? Esse hormônio anabolizante é sintetizado em várias partes a partir do colesterol da creatina. Ó, creatina, não. Sim, e lembrando outra coisa, né, gente? A testosterona faz parte de um grupo de hormônios chamado hormônios esteroides. Esses hormônios esteroides, eles são à base de lipídios.
E o colesterol é um tipo de lipídio. Assim como, então, progesterona, estrógeno e a testosterona, elas são a base do colesterol, certo? E a creatina não, né? A creatina, ela vai... O pessoal eles colocaram creatina, que eu acho que é interessante, porque você remete creatina também ao uso de anabolizante, porque o pessoal usa a creatina para poder fazer o crescimento de músculo ali, né? Ele creatina faz uma e whey protein, né? Ele faz a retenção de água no músculo, o músculo ficar maior, dá maior... como é que fala? Maior desempenho, né? O feeling da pessoa fica melhor, né? O fitness da pessoa fica melhor. A reserva energética também, porque aí forma fosfocreatina, né? E ajuda mais rápido a formação do ATP, para fornecer energia na hora da atividade física. Mas não é ela responsável pela produção. Então aqui, ó, a C e a B finalmente conseguimos eliminar. Agora vai depender da última, né? Vamos ver a última aqui para ter certeza. A última foi o seguinte: e é convertido para metabólitos inativos no fígado ou pâncreas. Pâncreas faz insulina glucagon e produz suco pancreático. O fígado é responsável pela desintoxicação do corpo, né? E você tá colocando uma coisa exógena, você tá colocando tudo que é exógeno, o corpo considera o quê? Em excesso é ruim, não é bom, tá? Até vitamina D mesmo vai tudo pro fígado. E aí o que vai acontecer? Você pode ferrar seu fígado com isso? Pode ferrar seu fígado com isso. Então a gente fica com a letra A de amor. B de baixinho, C de coração, D de... Eu não lembro D mais. Eu paro sempre no C. Deu certo. Aí é o seguinte, só sobe um pouquinho aqui, Érica, pra gente, né? Dá uma olhada que o texto mesmo, né? Ele faz de tudo para confundir. Olha aqui, falando, risca ali, ó, fígado e pâncreas, né? Ele põe aqui, ó. Olha ali falando fígado e pâncreas. Então, realmente, é uma questão que fez de tudo para te confundir. Então, se você seguiu até aí e conseguiu responder essa, parabéns. Porque assim, né, o pâncreas, ele vai ter outras funções diferentes, e assim, o hormônio, ele vai mexer com tudo mesmo, mas quem faz a desintoxicação é o fígado, tá? Então, assim, quando você tem cirrose por causa de álcool ou de remédio, é o fígado que está sendo afetado, beleza? Então, vamos lá para a próxima, então, questão 25, vamos ver aqui, lembrando que a gente está fazendo aqui o modelo RZ, tá? Se você está fazendo outra, vai ser outra numeração, tá bom? Essa questãozinha aqui também, ó, chuchu beleza, hein? Chuchu beleza para ferrar com os amiguinhos. Bora ver lá, lê aí pra gente, Gui. Então tá. Os lisossomos, ou seja, né, aquelas organelas que não têm dinheiro, lisossomos. Então tá. Os lisossomos são organelas centrais que desempenham funções importantes para homeostase celular. Olha aí, eles já trazem um termo um pouco diferenciado, né? Homeostase. E aí, passou pela cabeça o que pode significar isso? Homeostase? Vamos tentar analisar, então, a palavra. Quando na biologia e em várias outras áreas você não entende o que significa, né? A gente tenta quebrar ela para fazer essa análise. Então, quando você vem com esse prefixo aqui, ó, homeo, né? Homeo relembra homo, né? Homo significa o que mesmo? Homo significa igual, né? E estase vem de estático. Então, é mais ou menos você deixar o seu corpo igual. É você deixar o seu corpo em equilíbrio, certo? Então tá aqui, a homeostase é um outro termo para quê, gente? Para equilíbrio, certo? Então, olha só, o lisossomo tá falando aí que ele é responsável por manter o equilíbrio celular. Mas o equilíbrio do quê? Tem várias coisas, né? Vamos continuar lendo aí para ver qual será esse equilíbrio que ele está falando. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos lisossomos representada na figura a seguir. Vamos tentar analisar aqui, gente. Olha só, você tem essa seta indicando que está se formando uma vesícula, né? Em volta aqui de algumas organelas, certo? Então vamos entender que isso aqui são organelas, tá? Se você tem essa maior zona aqui... Poderia ser uma mitocôndria, né? Isso, mas como tá verde, né? Então, eu achei sempre por causa disso. Como tá verde, realmente, a gente sabe, então, que é mitocôndrias. Olha a Unicamp aí confundindo, tudo bem que eu acho que a prova é preta e branca. Por quê, gente? Lisossomos não tem em célula vegetal. Então, esse verde com esse formato aqui, com certeza vai ser mitocôndria, certo? Por que não tem lisossomo em célula vegetal? Lisossomo é digestão intracelular. O vegetal precisa fazer digestão intracelular? Não, então isso aqui nunca vai ser um cloroplasto nessa situação, né? Então, olha aqui, a vesícula está se envolvendo, formou essa vesícula, né? E agora o que vai começar a acontecer? Vai começar a digestão. Vão começar a se juntar, né, os lisossomos aqui
para digerir esse vacúolo digestivo que se formou, né? Esse lisossomo digestivo. Dá para perceber que o lisossomo saiu aí do complexo de Golgi, né? Isso. Que ele é o responsável por fazer o empacotamento dessa vesícula que se formou. E aí você tem aí, como é que é o nome dessa estrutura? Quando junta os dois, eu esqueci agora. É o vacúolo digestivo. Vacúolo digestivo, né? Isso. Aí o que vai começar a acontecer? O lisossomo vai começar a digerir essas organelas que se juntaram aqui dentro, certo? Então vamos ver aí o que está falando. Como perguntou, né? O que pode estar acontecendo? Vamos lá. Ele está passando a alternativa que descreve corretamente a função do lisossomo representada na figura. Então, basicamente, você tem que escrever a figura, né? Gente, vamos entender aqui. Heterofagia. Então, se homo era igual, né? Hétero vai ser diferente, certo? Exato. Então, heterofagia é praticamente o quê? Fagos vem de alimentação, né? Então, heterofagia é se alimentar, é digerir algo diferente, né? Algo de fora da célula. Beleza, a gente já viu que não é isso que está acontecendo, porque está digerindo a organela. E aí você também tem pinocitose. A pino, ela vem de coisas líquidas, tá? Coisas bem pequenas, né? E vem normalmente de líquido, né? Tipo, gotículas de alguma coisa. Então, a pinocitose, ela não seria, né? Porque ali, no caso, seriam coisas sólidas, né? Então, a alternativa A a gente já elimina. A B. Alto, né? Alto vem de próprio, alimentação própria. Pô, aí tá legal, né? Porque falou ele tá eliminando algo dentro dele ali mesmo, né? Que permite empacotar, que é o que a gente está vendo aí, formando essas vesículas, modificar e exportar proteínas sintetizadas no lúmen das cisternas do retículo endoplasmático e, enfim. O que acontece aqui, gente? Realmente acontece isso na nossa célula? Acontece, né? São, então, liberadas proteínas no retículo endoplasmático rugoso, são empacotadas pelo complexo de Golgi, que tem várias cisternas e essas coisas, e depois liberados. Mas isso não é um processo de digestão. Tá? Isso não está sendo mostrado na figura, essa que é a questão. E ele pede para você descrever o que está sendo mostrado na figura. A alternativa possui coisas que existem de fato, mas não é o correto. Olha a próxima aqui, autofagia. Então, beleza. Até aí a gente já viu que é legal isso aqui, né? Que permite a célula eliminar porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, incluindo organelas e moléculas. Tá bonito, hein? Linda demais, gente. Então, merece uma estrelinha? Sim, sim. Vou pôr uma estrelinha aqui, então. Bota aí a estrelinha. Vamos pôr uma estrelinha na C, mas é aquilo, né? Vamos ficar esperto, porque às vezes você tá moscando aí, você vai ver que tem alguma coisa errada, né? Vamos para D aqui agora. Agora, tá falando novamente, né? Heterofagia, então a gente já viu que não é, né? Não tá digerindo algo de fora. Fagocitose já são partículas maiores, né? Tá legal. Esse até que seria interessante, né? É o que permite a célula capturar macromoléculas, né? Isso tá certo. Utilizando-se diferentes vias biosintéticas. Gente, essa questão tá linda, mas não é isso que está mostrando na figura, certo? Essa alternativa tá linda, mas não é isso que está mostrando na figura. Então, essa questão de lisossomos, ficamos com a letra C, certo, Gui? Sim, C de conseguimos. Ai, Jesus, mas até que não tá difícil, né? Sim, assim, né? Pra gente, né? Mas é aquilo, né? Vamos ver depois aí quando a Unicamp liberar a correção, né, oficial, aí a gente vê como que foi a desempenho dos nossos candidatos. Espero que você seja uma pessoa com desempenho ótimo, né? Tô torcendo aí por você. A questão, então, de número 26, na prova RZ, a gente tem o seguinte: uma quimera é um indivíduo formado por 2 ou mais tipos de células, em que cada tipo contém um genoma distinto. Os machos da espécie da formiga não me importa saber o nome da formiga, são quimeras formadas por 2 tipos de células haploide. Você tem que lembrar aí que células haploides são células que têm apenas um único conjunto de cromossomos, que ela é representada por N, tá? E a diploide, 2 conjuntos de cromossomo representados por 2 Ns. No caso das formigas, né, os machos, né, só para a gente fazer um adendo aqui, o macho, ele vai ser haploide porque ele é feito através de paternogênese, enquanto que as fêmeas, elas são diploides, então você tem o quê? O N do espermatozoide mais o N do óvulo que junta e forma um zigoto 2N, tá? E aí, eita, que eu coloquei um S em vez de um Z aqui, ó. A louca, né? Essas horas a gente já tá vendo, chamando Jesus de Jurema. Então, zigoto
2N, tá? Então, as fêmeas aqui, nesse caso, tanto nas formigas quanto nas abelhas, tá bom? E aí você tem outros casos também, mas enfim, vamos ficar só nas duas, que é o que tá falando aqui, né? Os grupos das formigas. E aí, continuando. Os machos das espécies das formigas são quimeras formados por 2 tipos de células haploide, bastante distinto no ponto genético. Essas células são provenientes de 2 linhagens de formigas, podendo ser chamadas de linhagem 1, então o macho tem a linhagem 1 e a linhagem 2. Eu já estou aqui fazendo aqui um esqueminha do lado, porque quando você tem um texto muito grande assim, é bom você já ir organizando. As rainhas fêmeas capazes de produzir óvulos dessa espécie são indivíduos formados pela fusão entre o óvulo do genoma característico da linhagem 1 e o espermatozoide do genoma característico da linhagem 1. Então, a rainha, ela tem o 1 e o 1, certo? Enquanto que já as fêmeas operárias, vou representar por Fzinho aqui, não reprodutivas, são indivíduos formados na fusão entre um óvulo do genoma característico da linhagem 1 e o espermatozoide da linhagem 2. Então, o 1 e o 2 aqui, certo? Vamos continuar aqui, então, ver aqui. Deixa eu só apagar aqui para não ficar uma bagunça, para a gente poder ver o que a gente consegue fazer com essa questão. Com base nos seus conhecimentos e considerando o texto apresentado, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre rainhas e operárias se aplica a os gametas se fundirem nos machos e operárias? Só um minutinho aqui, galera, só percebam o seguinte, né? Esse é um texto justamente para te confundir, né? Para te cansar. Interpretação de texto. É uma pura interpretação, certo? Tudo bem que você tendo um pré-conhecimento ajuda muito, né? Que nem isso aqui que a Érica trouxe, dos machos serem haploides e tudo mais, né? E uma coisa que pode gerar muita confusão de vocês, né? Sobe só um pouquinho ali naquele esqueminha que você fez do macho e da fêmea. Isso, ó. O macho ele tem linhagem 1 e 2 de célula. Então, cuidado, que não é a 1 e 2 junto, não é a 1 e 2 fundidas. É o seguinte, às vezes... Ou é 1 ou é 2. Às vezes as células da perna dele pode ser da linhagem 1 e as células do abdômen dele pode ser da linhagem 2, certo? Então, é isso que está dizendo, não que as células do corpo dele tenham 1 e 2 ao mesmo tempo, porque ele é haploide. Né? No caso das rainhas e das operárias, já vai ser junto, né? Vai ser o 1 e o 2 junto, porque elas são diploides. Vai se fundir essa linhagem 1 e 2. Então, beleza. Então, o que se explica, então, as diferenças genéticas entre rainhas e operárias? O gameta se fundem nos machos e operários, se fundirem nos machos e operários? Não faz sentido isso, porque os machos eles são haploides, né? E as operárias são não reprodutivas. Os machos contêm células haploides da linhagem 1 e 2. Ele está falando isso no texto. Ele está afirmando. E me parece que esse é o motivo da diferença entre as fêmeas. Sim. Né? Então, a B tá mais bonita aqui pra gente. Vamos marcar a B aqui, temporária. Vamos ver se ela se mantém. Os machos são seres homozigotos. Não tem como isso acontecer, porque isso é uma aporte. Esse é um conceito que a gente usa mais na genética mendeliana, né? E é quando o indivíduo apresenta, né, os alelos idênticos. Só que assim, ele só apresenta um alelo. Não tem como ele ser haploide, né? Não tem como ser homólogo, né? Os machos serem diploide oriundos da linhagem... Mano, o macho tá falando que é haploide. Então, letra B mesmo. Questão aí tranquila se você estiver com a mente tranquila. Porque ela tá aí para te confundir. Alternativa B, de boa interpretação. Vamos ter uma próxima questão dessa. Vamos então para a penúltima, que agora essa daqui, hein? É aquilo, ó. Essa questão, a gente fez ela, mas assim, é aquilo. Eu vou adiantar para você. A gente não tá com 100% de certeza, porque é uma apresentação de gráfico, e a gente tá meio que assim, a gente usou uma interpretação, mas pode ser que no gabarito oficial seja outra coisa. Então, se for outra coisa, já peço desculpa, porque como não é gabarito oficial, a gente não tem certeza exatamente do que eles estão pedindo, né, Gui? Mas a gente chegou nessa resposta. Então, assim, se você acertou, comemora, a chance é grande de acertar. Mas quando sair a resposta correta, é uma questão que eu vou estar resolvendo aqui no canal com você depois, para a gente poder ver o que eles estavam pedindo de fato na banca, porque é ecologia, mas é de arrancar o couro, né? O pessoal fala que ecologia é fácil, mas nem sempre, hein? Vamos ler aqui então. Ó, você quer ler, Gui?
A dinâmica populacional de duas espécies que compartilham o mesmo habitat, né? Então, habitat é o lugar que os indivíduos vivem, né? É representada na figura a seguir. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no habitat. Então, como a gente viu aí, habitat acaba sendo o quê? O lugar que o indivíduo vive. E aí, esse habitat ele fornece uma quantidade limitada de recursos, ou seja, esses recursos podem ser desde ali do que o indivíduo come, o que o indivíduo bebe, até o espaço que ele utiliza, certo? Então, olha só aqui o que ele está mostrando, que existe essa limitação, né? E que essas espécies conseguem crescer nessa limitação. Ok? Exatamente. Aí vocês podem perceber o seguinte, né? Que o gráfico aqui demonstra que as duas espécies, né, ao longo aí dos anos, né? Tem o final de 15 anos aqui da análise, as duas começam inicialmente da mesma forma, sendo que a última ela vai ter um melhor desempenho aqui no final e a outra não vai ter. Porém, você pode perceber o seguinte, né? Que isso acontece por outros motivos que não necessariamente seria talvez uma competição, né, Gui? Por quê? Porque a competição, normalmente o gráfico de competição, você tem aqui uma espécie manda bem e a outra, ela acompanha até um tempo e depois ela decai. Né? Ela tem basicamente seria essa brincadeira aqui. E aqui não, as duas elas conseguiram alcançar o seu limite, né? E se fosse uma cooperação, né? Se uma estivesse ajudando a outra, muito provavelmente uma estaria assim de boa, a outra poderia começar ruim e depois subir e alcançar. Por quê? Porque mostraria que elas iriam estar fazendo aqui um processo de adaptação e depois juntas colaborando uma com a outra. E não é nenhuma das situações aí no momento, tá? Foi isso que a gente interpretou, tá? Então vamos ver aí o que está falando nas alternativas. Considerando seus conhecimentos e dados apresentados, é correto afirmar que as espécies, letra A, competem por recurso e apresentam diferença na eficiência de utilização do alimento disponível. Né? Se elas estivessem competindo por recurso, foi o que a gente falou, né? Não ia ter esse crescimento contínuo entre as duas. Então, a letra A, acreditamos nós, né? Esse competem está prejudicando um pouco. Não é o que a gente costuma ver de competição aí no padrão do que é cobrado no ensino médio, tá? Pode ser que tenha isso em algum tipo de grupo? Pode ser que sim, mas isso não iria estar caindo para você, porque você não é biólogo, tá? Isso aí é outro rolê. B, ocupam nichos ecológicos distintos e têm crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental. Essa parece que tá bonitinha, né? Porque ela tá falando o seguinte, ó, ocupa nichos ecológicos distintos. Isso aqui garantiria que elas não iriam estar competindo. Então, o que está acontecendo? As duas, né, passou pela fase de adaptação, mas percebe que uma não interfere na outra. Cada uma está ocupando um nicho, então tem grandes chances do quê? De uma, por exemplo, investir no tipo de reprodução que aumenta a população mais rápido e a outra, sei lá, não tem uma população tão aumentada, porque ela tem uma vida mais longa, né? Então ela estaria aí de uma outra forma, né? São bichos diferentes, sei lá, poderia ser formigas aqui, que cresce de forma absurda a população, só que ela tem tempo de vida curto, e aqui seria, sei lá, elefantes, né? Que é um indivíduo para uma mãe para cada um filhote durante uma vida inteira, né? Demora tempos e tempos para crescer, tá? Uma análise aqui também para a gente ver, né? A respeito desse conceito, nichos ecológicos, né? Então, os nichos ecológicos, eles são, entre aspas, né? A ocupação desse indivíduo no habitat. Entre aspas, muito entre aspas, tá, galera? Habitat é como se fosse, então, um endereço e nicho é como se fosse a profissão. Porque nicho é um conjunto de descrições de um indivíduo. Então, se a gente for só resumir, né, de uma maneira bem simplificada, é como se fosse a profissão. Então, é o que ele come, quem que ele vai influenciar, se ele vai estar polinizando, se ele é um predador de alguma coisa, se ele bebe água mais que o outro, se ele vive de dia, se ele vive de noite, tudo isso são nichos ecológicos. E assim, nichos ecológicos distintos, né, faria sentido até, porque cada uma conseguiu crescer o máximo que elas pudessem, né, e naquela limitação, naquela linha ali que eu pontilhei no gráfico para vocês. A C, são generalistas e assim tem nichos
ecológicos mais restritos. Ó, se elas são generalistas, elas teriam os nichos ecológicos menos restritos, né? Porque aí é tipo gambá come de tudo, come até você se deixar. Então ele vai ter um nicho ecológico muito amplo e não restrito. Então a letra C não tá legal. E o né? contrário de generalistas seriam especialistas, específicos, né? Especialistas, né? Então aí sim, especialista seria mais estrito. E aí nesse gráfico eu não consigo falar para você se é generalista ou específico, mas generalista com certeza não é restrito, né? A D apresenta uma relação de cooperação, facilitando o crescimento populacional na ausência de resistência ambiental. Não vai existir ausência de resistência ambiental, sempre vai ter resistência ambiental, sempre vai ter limitação do ambiente. E aí, essa parte que já está errada, tá? Mas aí a cooperação eu acredito também que também não estaria correto, porque as duas, elas basicamente seriam populações que não estão influenciando uma na outra. Então, seria aí letra B, né? De boa questão. Ou sei lá, eu sou péssima para fazer essas coisas de B. Gui, essa daqui, ela é também aí, né, uma decoreba. Ó, a Unicamp, ela foi sacana com essa questão. Porque você precisa decorar, basicamente, o nome das coisas ali. Isso não é comum da Unicamp, tá? Eu mesmo, assim, 1000 anos que eu não via uma questão sobre esse assunto. Decoreba. Né? A Unicamp decoreba aí sobre esse tecido, né? Sim. Né? Isso aí, ó. Histologia vegetal. Histologia vegetal. Com certeza deve ter pego muita gente surpresa aí. Vamos ver aqui, então. A partir da organização tecidual, é possível reconhecer o estágio de desenvolvimento das plantas e mesmo diferenciar monocotiledônia e eudicotiledônia. Monocotiledôneas é as gramíneas, né, em geral. Você tem aí, por exemplo, a grama, né, o trigo, enquanto que eudicotiledôneas são as que possuem 2 cotilédones, né, as verdadeiras, e aí você tem como exemplo mais espesso, né? E aí você tem como exemplo o quê? Pé de manga, macieira, roseira, né? A maioria das plantas eudicotiledôneas que tem as folhas com nervuras paralelas, né? Reticulares, né? As figuras A e B são apresentados esquemas de raízes em crescimento primário com a indicação do tecido 1 e 2. O que a gente precisa analisar aqui? Olha só, isso aqui poderia ter confundido, né? A respeito de crescimento primário, certo? Por quê, gente? Porque na maioria das vezes, no caule, né? A gente acaba estudando o crescimento secundário, mas nas raízes não muda muito o crescimento secundário do primário, tá? Então, primeiro de tudo é isso. Segundo, o que a gente precisa analisar? A gente precisa analisar o seguinte, você vê uma imagem dessa forma aqui, falando de raiz, você tem que sempre tentar dividir em 2 partes, né? Então, na biologia, a gente tem muito isso, essas 2 partes. Córtex, tá? Que córtex vem do grego, que significa casca, tá? Córtex, que significa casca. Então, ou seja, gente, é a parte mais externa. E a outra parte é a medula, né? Eu ia escrever aqui, porque pode ser medula ou cerne, né? Mas a medula, que é a região central, inclusive medula óssea, né? É a região central, é o meio, né? Do osso, certo? Então, aqui na raiz, a gente também tem isso, tá? A gente tem a parte do córtex, que é a parte mais externa, olha aqui. E a gente tem a parte da medula, que é a parte mais interna, beleza? Aí, o que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar o seguinte, gente. Essas distribuições que a gente está vendo. Eudicotiledônia, viu uma cruzinha aqui, viu esse sinalzinho de mais? Pensa, é a parte da medula, tá? E a parte mais interna da medula é o xilema, tá? Então, isso aqui dentro é o xilema, é a parte mais interna. Lembrando que o xilema, ele é formado por células mortas. Então, ele também serve de sustentação para a planta, beleza? Então, ele tem que estar mais no centro possível para ajudar ela a se sustentar. E aí, se aqui dentro você tem o xilema, só pode estar aqui fora quem? O floema, tá certo? Então, esse 1 vai estar indicando o quê? O floema, beleza? Aqui a gente precisava lembrar que o que, gente? Aqui seria de monocotiledônia, tá? Por quê? Elas são mais distribuídas,
né? No caso da monocotiledônia, são mais distribuídas. Não tem uma organização tão bonita, né? Sim. Aí, olha só, vamos analisar agora o córtex, né? No córtex, vocês têm as células da epiderme, que inclusive aqui a Unicamp não pôs, mas geralmente aparece, né? Elas foram sacana mesmo. Aparecem umas células modificadas da epiderme da raiz, que a gente pegou a zona pilífera, né? Que é onde tem a maior absorção de água. Então, a água entra do solo por essas células aqui, né? Por esses pelos, e passa através desse tecido aqui, tá? Que é um tecido de preenchimento, que é um parênquima, e aí vai chegar na medula. E a primeira camada da medula é a endoderme, certo? É a primeira camada da medula chamada endoderme, e eu achei até interessante, porque a endoderme, ela é formada por umas células, e essas células, elas são todas assim, praticamente vazadas e tem um revestimento em volta. Sim. Que aí forma as estrias de Caspary, que foi um cientista que descobriu isso. Estrias de Caspary, né? Que forma justamente essa endoderme. E essas estrias de Caspary, gente, o que está acontecendo aqui? A água está vindo, né? E a água vindo, o que acontece? Ela está trazendo várias coisas ali do solo. Bactérias, argila, várias coisas que a planta não vai precisar. Então, essas estrias de Caspary, que faz parte, que forma essa endoderme, ela serve como o quê, pessoal? Como um filtro, certo? O que a gente conseguiu analisar agora aqui, né? Então, tá vendo aqui as células do córtex, né? Que a Érica trouxe pra gente. Você consegue perceber justamente o quê? Essa cruzinha é o xilema, tá? Aqui, então, vai ser o floema, né? Aqui por fora. E a endoderme formando essa estria de Caspary, certo? O que a gente pode analisar aqui? Vamos lá. Figura A, assinale a alternativa que de maneira correta indica respectivamente a espécie Eudicotieledônia e seus tecidos 1 e 2, né? Então, que é 1 aí, e 2? sabendo então que a alternativa, que a figura que vai apresentar a Eudicotieledônia seria a A, já elimina então a B e a D. Ficamos aí entre a A e a C. O xilema a gente viu que é a cruz, então ele está indicando aquele coisinho. E aí você já consegue eliminar colocando o floema. Nessa questão você não precisava nem saber o 2, né? No caso aí, né? O endoderme não seria. Então a gente fica com a letra A de... Ai, que bom que acabou, né? Meu Deus do céu, espero que eu acerte tudo, né? É aquilo. Eu tô na torcida por você. Espero que você consiga aí ter o prazer que nós tivemos de estudar nessa grande universidade, que você consiga ser aprovado para a segunda fase. E é aquilo, né? A gente vai estar aí, né? Eu vou estar aí com vocês respondendo mais questões aí das próximas provas, fazendo uma revisão aí do Enem também aí nas próximas semanas. Então, bora comigo aí nesse conteúdo. Guilherme, agradeço demais a sua participação. Foi extremamente importante nesse momento para a gente conseguir resolver o mais rápido possível, né? Discutir aí com os nossos conhecimentos para saber quais seriam as melhores alternativas dessa prova, que não é uma prova fácil, obviamente. Tá? E engraçado, não caiu praticamente nada de genética, né? Foi bem diluído ali, né? Eu acho que na segunda fase vai vir. Genética e biomas, né? Segunda fase vem, Gui. Que, os caras curtem, né? Então, fique esperto, então. Mas, não se esquece de se inscrever, é de graça, tá? Ajuda eu aí a continuar com esse projeto, nesse canal, para a gente poder fazer e brilhar juntos, tá bom? E qualquer coisa, compartilha também com o amiguinho para poder ver esse conteúdo maravilhoso. Até mais, então. Tchau, tchau. Falou, galera.